Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Feliz dia de ação de graças. Que alegria, hein? Que bênção. Hoje é a quarta quinta-feira de novembro, quando comemoramos o Dia de Ação de Graças. Uma data criada pelos protestantes norte-americanos para agradecer a Deus. Um ano de luta e de trabalho. E nós continuamos com essa festa, agradecendo a Deus pelo Dia de Ação de Graças. Feliz Dia de Ação de Graças! Hoje, às 19h30, nós vamos ter um grande culto de ação de graças. Você está em Friburgo, precisa estar com a gente. É um dia muito especial, muito santo. Você que está enfermo, idoso, não pode estar com a gente, precisa assistir ao vivo o Dia de Ação de Graças. Hoje é o dia daquele almoço mais demorado, né? Com a família. É o dia de levar todos ao culto do Senhor, as crianças, os adultos. É o dia da gente estar cantando louvores a Deus, porque hoje é o Dia de Ação de Graças. E nesse dia tão especial, vamos fazer um culto lindo na igreja. Você vai poder levar 1 quilo de alimento representando a vida de cada integrante da sua família. Também de cada bichinho da sua casa, animal doméstico, né? Ou uma cesta básica. Vai ser uma grande festa de adoração a Deus. Não falte hoje, hein? Feliz Dia de Ação de Graças. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Nós estamos no tempo comum e essa semana é a última semana do tempo comum, logo a última semana do nosso calendário cristão. Domingo nós celebramos Cristo, Rei do Universo, e toda essa semana a gente encerra falando da volta de Jesus. Porque o final do calendário cristão não é a morte, não é a tristeza, não é o sofrimento. O final da nossa história é a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, toda essa semana, nós estamos no discurso escatológico de Jesus no templo, por causa do Evangelho que lemos, é o Evangelho de Lucas. Então, hoje é quinta-feira da 34ª semana do tempo comum. Quinta-feira da 34ª semana do tempo comum. Última semana do tempo comum, nosso calendário se encerra sábado, amém? E aí sábado, como é o final do nosso calendário, o advento começa ao pôr do sol. Então no sábado, às 7h da noite, eu vou dar um curso aqui no Facebook sobre o calendário cristão, como eu faço todos os anos, para que a gente possa lembrar e conseguir celebrar bem esse novo calendário que chega. Amém, queridos? Bênção de Deus, graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de ação de graças. Queremos viver esse dia agradecendo o Senhor, louvando o Senhor, bendizendo o teu santo nome. Queremos nos preparar para o grande culto da noite, celebrando o dia de ação de graças. Obrigado pelo café da manhã que teremos, o almoço, a janta. Obrigado, Deus, por poder ajudar aqueles que nada têm. Uma alegria, Pai, estar na tua presença. Obrigado por esse novo dia, o dia de ação de graças, em nome de Jesus. Amém? Feliz dia de ação de graças para Elonede, para a Suzete, para Gabriela e Zé Mauro, para Tereza Pereira, para Diná, para Ana Beatriz, para a querida Alice, Ana Maria Matos. Feliz dia de ação de graças para a Leia, o Alcides, a Leinha, o Alcides Filho, a Sueli, a Marlene. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Elzi Melo, Luiz Melo, Agar. Feliz dia de ação de graça para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Querida Bárbara,
irmãos e irmãs, Joel Moreira. Feliz dia de ação de graça para todos vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? Erli Lins, Nancy, Márcia Valéria, paz do Senhor Jesus. Muito bom, vamos então à nossa quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Feliz dia de ação de graça, pastor Orlando Lima Júnior. Hoje a Patrícia Michele Maivorne, juntamente com o Marcos Maivorne, estão vindo de Petrópolis, vão almoçar comigo no dia de ação de graças e depois vão estar pregando à noite. Vai ser tremendo. Miriam Duarte Brandi, é a esposa do Fábio Lúcio Brandi, né? Muito bem. Um beijo do dia de ação de graça para vocês. O evangelho de hoje é Lucas 21, do 20 ao 28. Muito obrigado, Gabriela, está nos ajudando. Uma alegria, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, aqui está o teu evangelho, que é santo, que é especial, que é maravilhoso. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, a palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. Vem de uma palavra grega eschaton, últimas coisas. Por isso que a gente diz que o sermão de Jesus, na sua Semana Santa, que é esse aqui, é o sermão escatológico. Geralmente nós lemos bastante esse sermão a partir de Mateus 24. Mas Lucas, ele é muito detalhista também nesse sermão. Por exemplo, esse evangelho que nós lemos hoje, ele tem 4 fatos históricos diferentes. Geralmente a gente lê esse evangelho como se fosse uma coisa só, Marisa. Então a pessoa diz assim, pastor, por que na volta de Jesus, ai das grávidas? Alguém diz assim, não, porque no arrebatamento o nenenzinho vai subir do ventre dela. Inventaram um monte de coisa. Na realidade, são 4 fatos históricos relacionados ao futuro, ao eschaton, às últimas coisas. Fatos que vão acontecer, né, em momentos diferentes. Em momentos históricos longos, separados. Mas como Jesus, o Senhor Jesus,
ministra esses fatos juntos, a gente pensa que tudo vai acontecer num dia só, Marisa. Né? Só para você ter ideia, ele está falando sobre Israel, Jerusalém e Israel. Nós já começamos a introduzir, Jesus já falou 2 vezes sobre a destruição de Jerusalém, e agora vai falar pela 3ª vez. Então ele está falando da nação de Israel. Depois ele vai falar do tempo dos gentios. Depois dos sinais da sua vinda. Não é mais os princípios das dores, os sinais da sua vinda. E depois da vinda do Senhor. Então ele está falando de 4 assuntos aqui. E se a gente lê esse texto sem ter o cuidado de separar esses assuntos, a gente começa pensando que tudo está junto, não é? E não é verdade. Então, vamos começar pelo início, né? Versículo 20 de Lucas 21. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. Amado, foi justamente isso que aconteceu no ano 70. E a maioria dos discípulos viram. A maioria, né? Dos discípulos viram. Alguns apóstolos morreram antes, outros não. Mas os discípulos de Jesus, a maioria viram isso. Jerusalém ficou totalmente sitiada pelos soldados romanos, que vieram no ano 70, debaixo do comandante Tito, que devastou, transformou Jerusalém num campo de futebol. A Jerusalém que você vê hoje não é a Jerusalém da época de Jesus, gente. É logicamente que você, pelas escavações arqueológicas, você consegue pisar onde Jesus pisou, não é? Quando você começa a subir a Via Dolorosa, do lado direito, tem o convento das Irmãs de Sião, já disse isso. Quando você for em Jerusalém, pastor Orlando vai lá sozinho, né, pastor? Não esqueça, hein? Início do caminho da Via Dolorosa, do lado direito, o convento das Irmãs de Sião. É um convento católico de freiras que falam só o hebraico e fazem toda a liturgia em hebraico, porque foi criado por um homem que era judeu e que criou esse mosteiro. E ali tem uma escavação arqueológica, você desce 7 metros e você vai pisar na Via Dolorosa que Jesus pisou, não é? Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa espetacular. O que aconteceu, né? Jesus está falando assim, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo à sua devastação. Ela foi devastada, não é? Uma vez ou outra eles encontram um pedaço de muro da época de Neemias, um pedacinho de muro, mas esse muro aqui é da época de Herodes, né? Essa pedra jogada aqui é da época do segundo templo, é da época de Jesus, né? A escada, Marisa, que está na igreja de São Pedro em Galicanto, no Monte Sião, aquela escada é a escada original da época de Jesus. Eu peguei uma pedrinha. Né? Então, irmãos e irmãs, Jerusalém foi toda devastada. Então Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saiba que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu já disse para vocês que nós não temos relato de cristãos mortos nos anos 70, Marisa. Porque eles obedeceram Jesus e fugiram para os montes. Não é? Eles fugiram. Eles conseguiram sair por detrás de Jerusalém e subir para os montes. Eles obedeceram.
Obedecer salva a sua vida. Obedecer te prospera. Obedecer salva a tua família. Obedecer muda a tua história. O que eu faço, pastor? Obedece. Se você começar o caminho da obediência, você tem vitória. Né? Nossos irmãos do ano 70, eles foram salvos porque eles obedeceram. Não é? Jesus diz, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Não é? Porque quando Jerusalém estava sitiada, não só Jerusalém, Marisa, mas até cidadezinhas pequenas estariam arrebentando tudo. Então os cristãos que estavam na Judéia, né, que é um território maior do que Jerusalém, eles conseguiram fugir. Os que encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Tá vendo? Os cristãos estavam dentro da cidade, olha, conseguiram sair dela. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Olha o que Jesus está falando, Marisa. Ele está estrategicamente falando, olha, estiver na Judéia, vai para os montes, estiver na cidade, saia, estiver fora, não entra na cidade. Por quê? Porque houve uma convocação nacional. Né? Os judeus quiseram lutar para salvar a sua cidade santa. Mas Deus já tinha determinado a destruição de Jerusalém, assim como determinou de Sodoma e Gomorra, Marisa. Não é? Então, é importante lutar pela nossa nação? É. Mas se Jesus está dizendo, não lute, fuja, mesma coisa o Brasil. Não é? Imagina se Jesus falasse, ó, o Brasil vai ser invadido. Lute. Você luta. Fuja. Você, mas eu sou patriota, eu luto pelo meu Brasil. Olha, você não é patriota, você nem é brasileiro. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser cidadãos do céu. Então, obedecer é melhor do que patriotismo. Somos patriotas, amamos nossa bandeira, amamos as cores da nossa nação. A bandeira brasileira, para a gente, não está relacionada a nenhum candidato político, está relacionada à nossa liberdade, à nossa nação, à nossa soberania. Não é? Louvado seja o nome de Jesus por isso. Contudo, Jesus deu uma ordem. Os cristãos judeus obedeceram e foram salvos. Não é? Olha que interessante, 22. Porque esses dias são de vingança, para que se cumprir o que está escrito, principalmente em Daniel. Dia de vingança, ou seja, um dia que Deus determinou. Novamente, Marisa, novamente, que o sacrifício do templo seria suspenso, né, que o culto no templo iria acabar, né, novamente. Parece que como as pessoas não obedecem, as maldições vão se repetindo, né? Porque isso já tinha acontecido no ano 588. Os judeus comemoram essa data no mesmo dia. Eles falam que foi no mesmo dia, mãe, que foi destruído o primeiro templo e o segundo templo. Se isso é verdade, é uma coincidência profética, né? No mesmo dia, eles comemoram a destruição do primeiro templo e do segundo templo. Não é? Isso é uma coisa incrível, amado. Não imagina, a pessoa investe um tempo caro, aí vem uma nação e destrói. Nós temos aqui no Brasil a Basílica de Aparecida, né? Aparecida do Norte, que ela é caríssima, caríssima. O grande arquiteto Cláudio Pastro, né? Ele assumiu um compromisso para não reformar, mas modernizar a nova Basílica, um compromisso de 14, 17 anos. E ele fez isso mesmo. Né? Aí daqui a pouco vem um povo e destrói tudo. Ainda constrói um santuário de uma outra religião no lugar. É muito abuso, né? Muito bom, querido. Então, amados, olha que coisa tremenda. Foi isso que aconteceu. Todos os judeus que seguiam Jesus ficaram revoltados, mas eles tinham uma ordem para obedecer. A ordem é: fuja. Amado, nem sempre, aí é uma coisa de inteligência, hein? Nem sempre a ordem de Jesus será: enfrente o gigante. Nem sempre. Ontem mesmo eu estava lendo o Evangelho de Mateus
Quando Jesus fala para José, o maravilhoso homem de Deus, santo José, né? O homem cheio do Espírito de Deus, que acolhe Maria. Imagina, Marisa, um homem escolhido no mundo para educar Jesus Cristo. Tem que ser muito bom. A Bíblia chama ele de o justo José. José sendo justo, né? Na realidade, tinha graça de Deus na vida dele, né? Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa fantástica, né? Quando Herodes quer matar o menino, que o anjo fala para José, fuja para o Egito, porque estão querendo matar o menino. Fuja para o Egito, não é? Então, nem sempre fugir significa covardia. Pode ser uma obediência àquilo que Deus está falando. E os cristãos obedeceram e foram salvos, não é? Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Olha aí, não é? Haverá grande aflição na terra de Jerusalém, e ira contra esse povo. Que povo? O povo judeu. Era o tempo da ira de Deus contra o seu povo, não é? Então, irmãos e irmãs, quando a palavra diz assim, olha, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naquele dia. Lê Flávio José para você ver o que aconteceu. História dos Hebreus, Flávio José, último livro. Ele fala com detalhe o que aconteceu. Nós sabemos que as grávidas morreram e eles eram covardes, além de matar as mulheres grávidas, Marisa, rasgava a barriga delas, né? As mulheres amamentando, puxavam as crianças, matava a criança, depois matava a mãe. Foi um período de muito sofrimento. Nós lamentamos muito pelos judeus mortos no ano 70, no Holocausto, no ano 588 a.C. Lamentamos muito, porque nós amamos o povo de Abraão, temos um respeito e um carinho muito grande pelo povo de Abraão, não é? E eles sofreram demais, mas foi a ira contra esse povo, não é? Deus disciplinando o seu povo. Então, irmãos e irmãs, a Bíblia diz, cairão a fio da espada e serão levados cativo para as nações. O próprio Flávio Joséfo, mãe, que relata, ele foi uma testemunha ocular. Ele foge para a Galileia e batalha na Galileia. Porque os romanos foram igual formiga, assim, espalhando, mãe, por toda a Palestina, né? Que ainda não tinha o nome de Palestina. Por todo aquele território foi espalhando. E o Flávio Joséfo foge para a Galileia, batalha na Galileia e ele é preso. Quando eles descobrem que o Flávio Joséfo, além de um oficial, é um intelectual, eles poupam a vida de Flávio Joséfo, levam o Flávio Joséfo cativo para Roma, pagam Flávio Joséfo para escrever a história eclesiástica de maneira tal que os romanos pudessem ler e entender, história eclesiástica não, história dos hebreus, né? E Flávio Joséfo então passa a receber, mãe, uma pensão mensal para poder continuar escrevendo seus livros. Os romanos foram bondosos para ele, né? Por isso que para alguns judeus é chamado traidor. Mas na verdade ele foi levado cativo e no cativeiro de Roma ele conseguiu se estabelecer, né? Mas olha bem, serão levados cativo para todas as nações. Os judeus foram espalhados, mais ainda, espalhados, não é? Quando no ano 722, quando a Síria, não é, Marisa? Cuja capital é Nínive, vamos lembrar o imperador Sargão II, não é isso? Sargão II invade Israel e destrói tudo. Eles foram jogar, Israel foi jogado cativo para todo lado, né? Encontraram
se eu não me engano, a tribo que estava lá na Etiópia, mãe, era a tribo de Dan, não é? Então espalharam tudo. Depois, no ano 70, continuaram sendo espalhados, né? Sendo espalhados. E é interessante, irmãos, que diz assim, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E aí é interessante você ler a história dos judeus, da época de Jesus até o século XX. Muito interessante. Como Jerusalém foi pisada pelos gentios. Né? É interessante que quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles ainda tiveram uma unidade cultural, uma agremiação cultural. Na época de Roma, não, eles foram totalmente destruídos, jogados fora da sua terra, né? Pela graça de Deus, no início do segundo século, um rabino desenvolveu liturgia para as casas. Tá vendo, Marisa? Acender a vela, uma vela na sexta-feira, né? Usar o quipá, todas as orações da casa. Essa fé e esses ritos litúrgicos, religiosos, que saem do templo e vão para as casas, que fez com que conservasse a liturgia, conservasse o culto e conservasse a língua. Logo conservou uma nação sem ter terra. Os judeus permaneceram como nação sem ter uma terra, Marisa. Por quê? Por causa da liturgia. Alguém diz assim, foi a grande sacada que esse rabino teve, mãe. Transformar a liturgia do templo numa liturgia caseira. E através da liturgia caseira, até hoje, vá na casa de um judeu na sexta-feira. Tem evangelho que não vai porque vai ficar escandalizado, vai dar um desmaio. Qual é aquela mulher da escolinha do professor Raimundo? Né? Vai dar um desmaio. Né? Por quê? Porque o judeu vai... A mulher judia vai acender 2 velas. E sobre as 2 velas ela vai falar o baracá, o beracá de sábado, a bênção do sábado, do Shabat. Né? Vai ter todo o ritual com alimento kesher, né? O alimento judaico. Vai ter todo o ritual caseiro de lavar as mãos, de lavar os pés, de dar uma bênção na hora que vai dormir, na hora que acorda. Né? Tudo isso criado para conservar a religião do templo nas casas. E eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Inclusive nós sabemos que aqui no Nordeste, né, os judeus, por causa da Santa Inquisição, sofreram muito. E eles tinham todas as tradições, né, para preservar o judaísmo. Inclusive não podiam apontar, mas eles que criaram a história. Não pode apontar para a estrela, não é dar verruga. Porque a criancinha judia, toda sexta-feira ficava procurando a primeira estrela para começar a gritar Shabbat Shalom, o início do sábado. Então, como todas as crianças judias faziam isso, e a Santa Inquisição sabia, então as crianças começaram a criar, os pais começaram a falar assim, não aponte para a estrela, porque senão vai nascer verruga. Foi criado pelos judeus isso. Com medo, é. Então, irmãos e irmãs, olha, serão levados cativos para as nações até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então vamos lembrar, Adriano, o imperador Adriano, ele entra em Jerusalém no ano 125, né? No lugar do templo, ele está destruído, ele constrói um templo pagão. Como cristãos voltaram para Jerusalém, continuaram adorando a Deus no Santo Sepulcro, no lugar do Santo Sepulcro, ele constrói também um templo à deusa, mãe. Se não me engano, deusa Diana. Não é? E eles, como ele não quer mais o nome Jerusalém para não lembrar os judeus, e ele também não quer mais o nome Judéia para lembrar judeu, ano 125, ele chama Jerusalém de Aélia Capitolina, porque o nome dele é Hélio Adriano. Né? Hélio Adriano. Então ele chama de Aélia Capitolina, e a Judéia ele chama de Palestina. Por isso que eu não gosto muito desse nome, porque foi criado pelos romanos, foi chamado Palestina. Os judeus passaram a ser chamados palestinos. Né?
os judeus tinham um jornal no século XIX chamado Judeus Palestinos. Então, o palestino não era um nome dado somente aos árabes palestinos, mas eram todos que moravam na Palestina. Isso foi criado pelo Adriano. Depois, no século IV, vem Juliano, o imperador do Império Bizantino, século IV e V, e ele destrói tudo que é romano e constrói no lugar do templo igrejas bizantinas, né? Igrejas cristãs no rito bizantino. Depois vem os cruzados. Aí, não, cruzado o quê? No ano 614, vem os muçulmanos e destrói tudo que está pela frente, né? A princípio, eles são muito bons com os judeus, mais do que os bizantinos. Isso que é interessante. Ele permite até os judeus voltarem, os bizantinos não permitiam, né? Mas depois vão mudar as estratégias, vão começar a perseguir. Aí virão os cruzados, principalmente no século XII e XIII, principalmente no século XIII, né? Depois virão os turcos otomanos, né? Depois virão, com a Primeira Guerra Mundial, virão os ingleses. E Jerusalém foi passando de mão em mão, em mão em mão, sendo pisada no tempo dos gentios. Até que, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi decretada a criação do Estado de Israel e os judeus puderam em massa voltar para a Terra Santa, não é? Voltar em massa. Então, amado, isso é profético. Nós não estamos aqui fazendo juízo do sofrimento do povo que ali morava, o povo palestino, o povo árabe, nem fazendo juízo sobre Israel. Nós estamos dizendo que esse movimento, né, tanto o movimento de Adriano, Aélio Adriano, o movimento dos muçulmanos, o movimento dos cruzados, movimentos bizantinos, o movimento dos ingleses, o movimento da criação de Israel, todo esse movimento, né, na realidade tem a mão de Deus cumprindo as profecias de Jesus com relação ao tempo dos gentios, que os gentios iriam pisar em Jerusalém, né? Então, percebe agora que essa palavra de Jesus, marido, não tem mais a ver com os 70? Ela se estende pela história até o século XX. Como eu disse, nós não estamos fazendo juízo de valor com relação a questões políticas, nem sociais, não é? Nós estamos falando sobre a visão profética, não é? Tudo isso é profecia. A entrada dos muçulmanos em 614, foi profecia. A vinda dos bizantinos, dos cruzados, dos otomanos, né, que ficaram até ali o finalzinho do século XIX, início do século XX, tudo isso foi profecia. Dos gentios durou de 70 até 48. Até 48. Então, do ano 70 até 48 foi o tempo dos gentios pisarem em Jerusalém, né? Foi o tempo de Jerusalém ser pisada por eles. E essa pisada naquele sentido de esmagada, né? De sofrer. E nesse período todo, gente, cristãos e judeus permaneceram em Jerusalém. Massacrado, destruído, mas permaneceram lá. Não é? Famílias inteiras permaneceram lá. Eu até brinco quando alguém tem tatuagem, eu particularmente não tenho tatuagem. Eu gostaria de tatuar uma frase assim: não faça tatuagem. Mas eu acho que seria um paradoxo, né? Mas eu brinco com quem tem tatuagem, que no início da Via Dolorosa tem uma família cristã ortodoxa que mora ali há 300 anos. Olha aí, Marisa, essa família pegou o período turco-otomano, né? Foi também difícil, né? No período turco-otomano, os cristãos etíopes eram os cristãos mais ricos da Terra Santa, mãe. E eles que favoreciam a entrada de católicos, de ortodoxos, de russos na Terra Santa, sabia? E hoje em dia são os mais pobres. Eles moram num conventozinho caindo aos pedaços.
Sempre quando você vai em Jerusalém, são os mais pobres. Os cristãos etíopes é diferente dos judeus etíopes. Os judeus etíopes foram acolhidos por Israel, agora nos anos 80. Agora os cristãos etíopes não. Eles usam uma fralda, né? Tipo uma fraldinha que é assim, muito ralézinha, tadinha. E eu li um livro muito bom que o autor dizia assim: quando você for a Jerusalém, dê oferta para os cristãos etíopes. Porque no período turco-otomano, eles eram os mais ricos e os que mais ajudaram os cristãos. Hoje em dia, você sabia que eles são proibidos de fazer culto dentro do Santo Sepulcro? Só pode católico romano, armênio e grego, né? Permite que os russos vão lá. Agora, cristãos etíopes não. Tem até um vídeo no YouTube, os guardas do Santo Sepulcro batendo nos cristãos etíopes que querem lá cultuar a Deus dentro do Santo Sepulcro. E eles eram ricos e favoreciam tudo, mas é ingratidão. Né? Então, irmão, Jerusalém foi devastada. Então, esse texto aqui do Evangelho está falando sobre isso. Está vendo como é interessante? A gente lê tudo como se fosse um pacote só, e não é, são coisas diferentes. Agora Jesus vai dizer no 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso ainda não aconteceu. Ainda que tenha acontecido terremotos, é tudo o princípio das dores. Nações contra nações, sim. Mas aqui você está vendo um fenômeno na natureza descontrolada. Sinais no sol. Não é eclipse. Alguma coisa irá acontecer no sol. Não é? Vai se aproximar. Gente, se o sol se aproximar alguns metros da Terra, ele está frio. Não é? Na lua, nas estrelas, sobre a Terra, esses sinais vão estar acontecendo. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, tsunamis em cima de tsunamis, uma coisa atrás da outra, semana após semana. Isso não aconteceu. São os sinais que não aconteceram ainda e que irão acontecer. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. As pessoas irão desmaiar. Inclusive crente, não crente, vão ficar tão angustiados que vão desmaiar. Isso ainda não aconteceu. Tá vendo? Ah, pastor, o princípio. Nós vimos 2 dias atrás o princípio das dores. Aqui não é princípio das dores. Não confunda as profecias. Aqui algo está lá na frente. Quando vai acontecer, nós não sabemos. Não é? Pois os poderes dos céus serão abalados. Então virão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Aqui acredita-se que Cristo virá com a igreja, porque já aconteceu o arrebatamento. Né? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, aqui você pode imaginar Jesus falando para as pessoas da sua época, essas coisas se referindo a Jerusalém sitiada, mas também pode apontar para os cristãos no princípio das dores, ou nesse princípio da grande tribulação, né? Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e fiquem de cabeça erguida. Porque a redenção de vocês se aproxima. Tá vendo? Amado, é dessa forma que a gente vai encarar todo o sofrimento do fim dos tempos. Tanto o princípio das dores, o início das dores, o meio das dores, não importa. É dessa forma que nós encararemos as tribulações da vida. Seja a tribulação de uma enfermidade que você está passando, seja a tribulação de um problema hoje que você está vivendo, seja a tribulação desse fim dos tempos.
é com a cabeça erguida. Não é choramingando, não é murmurando, não é lamentando, não é ficando desesperado. Você tem o poder de erguer a cabeça na hora da tribulação. Rodrigo Sardinha, Eni. Você tem o poder de levantar sua cabeça. Aleluia. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se, fique de cabeça erguida, Maria Regina e Carlos, porque a redenção de vocês se aproxima. Então aqui, nesse último versículo, fala da volta de Jesus. Tá vendo? Então falou da destruição de Jerusalém, falou dos tempos dos gentios, falou da grande aflição que virá e agora da volta de Jesus. Então não importa se você vai viver esse período, se nós estamos no princípio das dores, não importa o teu sofrimento pessoal que você está vivendo hoje com relação a você mesmo, né? Não importa para mim, não importa para você mesmo, porque você vai levantar sua cabeça, vai erguer e olhar para o céu. Levante-se, fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Assim deveria ser na morte de todo cristão. Quando o cristão levantar a cabeça assim, olhar para o céu, pronto, já foi para a glória. Né? O cristão, quando está morrendo, ele não faz cara de morto. Estou perdendo tudo. Não, estou ganhando tudo. Né? Coisa linda. Né? Eu fui correndo para orar para uma senhora no bairro Castrioto. Quando eu cheguei, segurei a mão dela, falei, irmã, Deus está contigo. Ela falou assim, amém. Morreu. Ela falou morrendo, falando amém, gente. Coisa linda, né? Então, amado, erga a tua cabeça. Não fique com a sua cabeça baixa, sofrendo, né? Comendo vômito, roendo unha, né? Fazendo a vida miserável. Ah, vida miserável. Sol miserável, chuva miserável, comida miserável, calor miserável, frio miserável. A pessoa está em Rondônia, calor miserável. Nada disso. Rio de Janeiro, né, que faz um calor miserável. Nada disso. Você vai erguer sua cabeça, Marcelo, e vai dizer assim, pastor Marcelo, um beijo, e vai olhar para o céu e falar assim, minha redenção está próxima. Amém? Ou seja, você vai erguer a cabeça em ação de graças. Você vai erguer a cabeça como símbolo da fé. Você vai erguer a cabeça dizendo, com Jesus é só vitória. A minha redenção está próxima. Louvado seja o nome de Jesus. Amado, existem duas formas de erguer a cabeça. Com dura cerviz, quando esse osso aqui está duro, chama-se arrogância, prepotência, vaidade, orgulho religioso, político, social, cultural. Ou você vai erguer a cabeça em ação de graças, dizendo, grande é o Senhor, grande é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que eu louvo, louvado é o nome de Jesus. Nesse dia de ação de graças, Tereza Pereira, erga a sua cabeça e agradeça o Senhor. Quando tiver tudo dando errado, Jesus diz assim, fica tranquilo, erga a cabeça, levante-se, porque a tua redenção está próxima. Nós somos alimentados por fé. Nós caminhamos, Fátima Rosim, na fé. Por isso nós não nos desviamos, não voltamos atrás. Por isso que nós retornamos para o caminho. Porque é nesse caminho que nós somos mais do que vencedores. Assim como Deus cumpriu as profecias no povo judeu, pastor Orlando, vai cumprir a profecia na igreja. A igreja é de Deus. Você é de Deus. Erga a tua cabeça e agradeça o Senhor. Feliz dia de ação de graças.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor amado, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua unção, pela tua bênção conosco. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos viver esse dia de ação de graças, adorando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu deixei para o dia de ação de graças, né? Na realidade, não deixei o dia de ação de graças, eu esqueci mesmo. Sexta-feira passada foi o dia do diácono e da diaconisa, mãe. Eu cheguei a desmarcar clã. A princípio, eu fui convidado para dar a palavra. Eu falei, eu não posso por causa da clã. Aí eu cheguei a desmarcar clã por causa do dia do diácono e da diaconisa. Desmarquei a clã, não é? Esqueci completamente do culto que haveria online. E esqueci de, na sexta-feira e no sábado, agradecer a Deus pela vida do diácono e diaconisa, mãe. Nosso querido irmão Livingston. Olha aí. Não é? Então, eu falei com ele que hoje seria o dia do desagravo. É a palavra que os advogados usam muito, né? O desagravo. Então, hoje, no dia de ação de graças, o Livingston, acredita então que eu deixei para esse dia. Não é verdade. Mas no dia de ação de graças, eu quero agradecer a Deus pelos diáconos e diaconisas. Não é? Em todo o meu ministério, estou completando 26 anos ainda. Comecei a pastorear agora, só tenho 26 anos. Né? Falar igual Inácio de Antioquia, mas ainda estou tentando ser discípulo. Não é? Então, nesses 26 anos, Deus levantou muitos diáconos e diaconisas para me ajudar na igreja local. Para fazer o trabalho próprio do diácono e da diaconisa. E aí, amados irmãos e irmãs, a ordem diaconal, junto com a igreja local reconhece a vocação desses homens e mulheres chamados por Deus. A ordem diaconal capacita e prepara para a oficial ordenação. Não daqueles que vão se transformar em diáconos e diaconisas, mas daqueles que já são vocacionados. Como Jeremias, né, Marisa? Antes de nascer, no ventre da sua mãe, já foram vocacionados para ser diáconos e diaconisas. Então, eu vejo no meu ministério, mãe, olha aí, a Vera, né? Lá do Castrioto, olha que diaconisa tremenda, né? Então, a ordem diaconal, ela capacita os vocacionados, caminha com os vocacionados e devidamente prepara o vocacionado para a sua ordenação diaconal e reúne esses vocacionados numa ordem diaconal. Então, parabéns, Livingston. Livingston é meu primo. Um beijo, Livingston. Eu quero agradecer a Deus, nós temos 7 diaconisas, é até profético, hein? Olha os 7 diaconisas que estão devidamente sendo capacitadas pela ordem diaconal e estarão, né, sendo também ordenadas oficialmente diaconisas da nossa igreja. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com o Livingston, hein? Muito bom, parabéns. Quero também agradecer a Deus pelo dia de ação de graças. Agradecer a Deus pelo evangelho do dia, pelo orando a palavra, pelo encontro com a cruz e pela vigília da unidade, mãe. Tudo isso aconteceu no início da pandemia. Nós começamos esses 4 movimentos juntos. Evangelho do dia, encontro com a cruz, vigília da unidade e orando a palavra. E vai ter que fazer um livro. Haja inspiração, hein? Um livro para o encontro com a cruz, não é? Então, quero agradecer muito a Deus por vocês que acompanham. Ontem um senhor estava lá na igreja, não é? Um cantor, pastor e cantor, e ele falou assim, ué, mas o evangelho dia 57 minutos? Eu falei, o pessoal fica até o final vivo, hein? Porque são muito misericordiosos. Então, quero agradecer muito a Deus pela Diná, pela Lígia, por todos vocês que estou vendo aqui,
por vocês que eu não estou vendo hoje, né? Quero agradecer pela Denise Vieira, Portugal, Suzy Falso, nos Estados Unidos, Sueli, lá em Porto Velho, Fátima de Paraná, né? Reginalda Adriana, Fábio Lúcio Brandi, Petrópolis, Jorge Marques, Tereza Pereira e toda a companhia linda do Rio, Ana Beatriz, né? De São Paulo, Gênison do Nordeste. Então, muita gente maravilhosa, né? A gente tem estado com a gente, nos ajudando no Evangelho do Dia. Vocês me ajudam no Evangelho do Dia. Eu tenho certeza, Marisa, se eu tivesse aqui com 0 pessoa, eu não faria mais esse programa. Não é? Mas graças a Deus sempre tem um grupo abençoado nos acompanhando. Então quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém? Agradecer a Deus pelo Evangelho do Dia, que tem sido para mim uma renovação espiritual. Não me cansa, ele me fortalece. Porque é minha devocional, gente. Devocional não cansa, devocional fortalece. Então, eu não me canso. O Evangelho do Dia para mim tem sido um fortalecimento. Então, quero agradecer a Deus. Hoje, a minha oração é de ação de graças. Amém, queridos? Oração de ação de graça. Ação de graça por você que tem nos ajudado a dar comida para os moradores de rua desde junho do ano passado. Você que tem nos ajudado a reconstruir a fachada da igreja. Você que tem nos ajudado a caminhar nesse período tão difícil, né? Esse ano foi o pior ano da pandemia, foi esse ano. 2021 morreu mais gente do que 2020. Então, que o Senhor continue colocando gratidão no meu coração. Amém? Senhor, eu sou grato pela vida do pastor Osmar, do irmão Osmar, da Ivete, Moisés, Luzia. Sou grato pela vida da Marina, da Regina Helena, da Maria. Sou grato pela vida da irmã Silvia, do Jorge, do Felipe. Sou grato pela Madalena, pelo Rodrigo Evanil, pela Paulinha, pela Neuza, pela mãe da Dilma, Pai, pela Sandra, que está com Covid, pelo Jonatas, que está sendo tratado também do Covid, filho da nossa irmã pastora Deise, João Coimbra. Sou grato pela ordem diaconal. Sou grato, ó Pai, porque todos os dias colocamos nomes nas tuas mãos para serem curados, prosperados, felizes, abençoados. Sou grato pela vida da Lídia, do Estevão, da Marisa, minha vida, pelo Chonsa, pela Tatá, pelo Ocano, pelos amigos, pelas amigas. Pai, sou grato pela Igreja Metodista Central de Petrópolis, pela Metodista do Castrioto, Metodista do Quitandinha, Metodista do Urupá, Metodista de Vila Isabel e Metodista de Nova Friburgo, igrejas que eu pastoreei nesses 26 anos. Te agradeço, ó Pai, porque mês que vem, daqui a poucos dias, eu completarei 26 anos pastoreando. Te agradeço, Pai, porque daqui a um ano, ou um mês, aliás, daqui a um mês, nós vamos estar comemorando a solenidade do Natal do Senhor. É dia 25 de dezembro, dia de Jesus, aniversário de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graças. E te dando graças, sabemos que o Senhor vai cuidar da família, vai cuidar do enfermo. Te dou graça pelos aniversariantes de hoje. Te dou graça, Senhor. Hoje é um dia especial. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Orando em gratidão, a oração o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Hoje é dia de comer bolo, pastel de carne e cajuzinho, mãe.
porque hoje é o dia de agradecimento. Né? Glória a Deus. Amado, eu quero reforçar o convite para você estar com a gente hoje, trazendo uma cesta básica, trazendo alimento referente a cada pessoa da sua família. Pode trazer batata, pode trazer peixe, carne, alimentos perecíveis, né, marido? A gente usa tudo no almoço, distribui também. Né? Ah, eu tenho uma caixa de tomate, traz a caixa de tomate, a gente distribui para as famílias também, uma benção. Amém? Mas é muito importante você estar com a gente hoje, 19h30. Pastor, não tenho o costume de estar na igreja quinta-feira. Hoje é dia de ação de graças. Você não vai. Quem aqui, se estiver passando mal, quinta-feira, 19h30, vai ao médico? Levanta a mão. Todos nós, né? Então, hoje, 19h30, vai à casa do Senhor para agradecer, meu filho. Seja grato. Não arruma desculpa, não. Vamos lá agradecer ao Senhor. Se você estiver doente, você iria faltar qualquer compromisso para ir. Não é verdade? Então, amado, vá hoje. Hoje é o dia de ação de graça. Eu preciso que você esteja comigo agradecendo a Deus. Amém? Sociedade de Mulheres vai fazer um caldo para a gente tomar lá. 0800, hein? Isso é muito bom. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Levante a tua cabeça, hein? A sua redenção está próxima. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Graças dou por esta vida.